Hoje é um dia marcado por Deus. Um dia preparado no céu para tocar a sua vida de forma profunda. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Houve uma permissão divina. Houve um chamado do céu. Houve algo que Deus moveu para fazer esta oração chegar até você neste momento. Existe um milagre sendo preparado. Existe uma resposta sendo liberada. Existe algo que Deus quer fazer ainda hoje na sua vida. E por isso, eu quero te convidar agora. Pare tudo por alguns instantes. Silencie o seu coração. Respire fundo e se coloque na presença de Deus. Porque esta não é apenas mais uma oração. Esta é uma oração de Páscoa. Uma oração para entrar no mistério da vida que venceu a morte. Uma oração para lembrar que Jesus não permaneceu no sepulcro. Uma oração para reacender a esperança de quem já estava cansado. Uma oração para quem precisa ver de novo a luz depois de uma noite longa. Uma oração para quem quer experimentar a ressurreição de Cristo dentro da própria história. Mas antes de começarmos esta oração tão poderosa, eu preciso te fazer um pedido de fé. Se você acredita em milagres, se você acredita que Jesus vive, se você acredita que a ressurreição ainda pode tocar áreas mortas da sua vida, já deixe o seu amém aqui nos comentários, porque isso é um sinal da sua fé. É uma declaração de que você crê que Deus pode transformar qualquer situação. Escreva também o seu pedido. Coloque aqui nos comentários aquilo que hoje parece impossível, aquilo que está ferido, aquilo que parece sepultado, aquilo que parecia terminado, porque nós vamos orar juntos em unidade, em força e em fé. Agora eu também quero te pedir algo mais. Curta este vídeo, porque assim você ajuda esta oração a chegar a mais pessoas que estão precisando de esperança nesta Páscoa. Compartilhe com alguém especial, com alguém que está sofrendo, com alguém que está cansado, com alguém que sente que alguma coisa dentro de si morreu. Porque uma simples partilha pode ser o canal que Deus vai usar para alcançar um coração. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, porque todos os dias nós rezamos juntos aqui. Todos os dias levantamos uma corrente de fé. Todos os dias buscamos a presença de Deus. Todos os dias apresentamos ao céu lágrimas, milagres, curas, portas abertas, renovo e paz. Ative também o sininho para não perder nenhuma oração, porque pode ser que a próxima seja exatamente a resposta que a sua alma está esperando. Agora sim, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e entre com fé, com confiança, com esperança, porque esta não é apenas uma oração de Páscoa. Esta é uma oração para quem precisa renascer por dentro. Esta é uma oração para quem quer ver Jesus ressuscitado, entrando onde tudo parecia encerrado. Esta é uma oração para quem precisa que a vida volte a tocar aquilo que a dor tentou sepultar. Senhor Jesus, nesta Páscoa, eu me aproximo de Ti com a alma aberta. Eu me aproximo com o que sou, com o que sinto, com o que me dói, com o que me falta, com o que me pesa, com o que ainda não entendo. E hoje, eu não quero vir diante de Ti apenas com palavras bonitas. Eu quero vir com verdade. Eu quero vir com fome. Eu quero vir com necessidade. Eu quero vir como alguém que precisa que a ressurreição toque a própria vida. Porque, Senhor, muitas vezes eu sei com a mente que Tu ressuscitaste, mas o meu coração continua caminhando como se algumas coisas estivessem perdidas para sempre. Muitas vezes eu ouço falar da Páscoa, ouço falar da vida nova, ouço falar da vitória, ouço falar da pedra removida, ouço falar do sepulcro vazio, ouço falar da ressurreição. Mas por dentro eu continuo carregando áreas
que parecem sepulcro, áreas onde o cansaço se instalou, áreas onde o medo se instalou, áreas onde a tristeza se instalou, áreas onde a decepção se instalou, áreas onde o silêncio se instalou, áreas onde a culpa tentou fazer morada, áreas onde a esperança ficou fraca, áreas onde a alma aprendeu a sobreviver sem esperar muita coisa. E por isso hoje, Jesus, eu quero te pedir algo muito profundo. Que a tua Páscoa não seja apenas uma data no meu calendário. Que a tua Páscoa não seja apenas uma celebração bonita. Que a tua Páscoa não seja apenas uma memória sagrada. Que a tua Páscoa seja uma invasão. Que a tua Páscoa seja uma visita. Que a tua Páscoa seja um toque. Que a tua Páscoa seja uma transformação real dentro de mim. Porque se tu venceste a morte, então ainda existe esperança para aquilo que hoje me dói. Se tu saíste do sepulcro, então ainda existe luz para a noite que eu estou atravessando. Se tu venceste aquilo que parecia definitivo, então eu não quero continuar chamando de final aquilo que Deus ainda pode tocar. Senhor Jesus, nesta oração de Páscoa, eu te entrego tudo aquilo que se parece com uma tumba dentro de mim. Eu te entrego os meus pensamentos cansados. Eu te entrego a minha fé ferida. Eu te entrego a minha esperança machucada. Eu te entrego os sonhos que parecem dormindo. Eu te entrego as orações que eu sinto que ainda não foram respondidas. Eu te entrego as áreas da minha vida onde a dor deixou silêncio. Eu te entrego os lugares onde senti que alguma coisa se apagou. Eu te entrego aquilo que me fez chorar em segredo. Eu te entrego aquilo que me fez pensar que já não havia saída. Eu te entrego aquilo que ainda não consigo compreender. Eu te entrego aquilo que eu deixei de mencionar até nas minhas orações, porque já me doía demais tocar nisso. Eu te entrego aquilo que por fora eu digo que está bem, mas por dentro ainda está sangrando. Eu te entrego aquilo que eu escondi atrás de sorrisos. Eu te entrego aquilo que ninguém sabe. E hoje, diante do teu sepulcro vazio, eu quero voltar a acreditar. Não com uma fé fingida, não com uma emoção rasa, não com frases vazias. Eu quero voltar a acreditar desde o fundo da alma. Eu quero acreditar que tu continuas vivo. Eu quero acreditar que tu continuas entrando onde as portas estão fechadas. Eu quero acreditar que tu continuas chamando pelo nome aqueles que choram. Eu quero acreditar que tu continuas aparecendo no momento exato. Eu quero acreditar que tu continuas vencendo a escuridão. Eu quero acreditar que tu continuas trazendo vida onde parecia não restar mais nada. Eu quero acreditar que ainda não acabou. Eu quero acreditar que a pedra não tem a última palavra. Eu quero acreditar que o céu não ficou imóvel. Eu quero acreditar que a tua voz ainda é capaz de alcançar áreas da minha vida que eu achei que nunca mais mudariam. Senhor, nesta Páscoa eu também quero te apresentar as minhas perdas, porque existem coisas que a gente chora como se nunca mais fossem se levantar. Existem dores que se parecem com uma pedra fechando a entrada do coração. Existem processos que são tão longos que a alma vai perdendo o fôlego. Existem esperas que se tornam tão pesadas que a pessoa começa a se acostumar a viver na sexta e no sábado, como se o domingo nunca fosse chegar. Mas tu, Jesus, rompeste essa lógica. Tu entraste na noite mais profunda. Tu atravessaste a dor mais forte. Tu passaste pela cruz. Tu passaste pelo sepulcro. E ainda assim, a morte não te reteve. E isso fala comigo. Fala comigo hoje. Fala comigo agora. Fala comigo nesta Páscoa. Porque me diz que nem tudo o que parece fechado está fechado para sempre. Me diz que nem tudo o que parece morto
foi abandonado por Deus. Me diz que nem tudo o que foi colocado na escuridão vai permanecer ali. Me diz que o Pai continua agindo, mesmo quando os olhos humanos não veem nada se mover. E essa verdade toca algo muito profundo dentro de mim. Porque eu também já tive silêncios. Eu também já tive noites longas. Eu também já tive momentos em que não entendi o que Deus estava fazendo. Eu também já senti que algumas promessas ficaram paradas. Eu também já olhei para certas situações pensando que não havia mais saída. Eu também já tive medo de esperar demais e me ferir de novo. Eu também já deixei a esperança diminuir para tentar sofrer menos. Mas hoje, Senhor, a Tua Páscoa vem sacudir a minha resignação. A Tua Páscoa vem confrontar o meu cansaço. A Tua Páscoa vem despertar a minha esperança. A Tua Páscoa vem dizer ao meu coração que a pedra não tem a última palavra. A Tua Páscoa vem dizer que o céu não ficou em silêncio por abandono. A Tua Páscoa vem me lembrar que Tu ainda ages onde os homens já não esperam nada. E se você também está entrando nesta oração com o coração precisando de um renascer, escreva agora nos comentários: Jesus, ressuscita o que está apagado em mim. Escreva com fé. Escreva mesmo que você ainda não veja nada. Escreva mesmo que venha de uma noite longa. Escreva mesmo que a esperança ainda esteja tremendo. Porque muitas vezes a fé começa declarando uma verdade antes de vê-la. Senhor Jesus, nesta Páscoa eu também te entrego a minha casa. Eu te entrego o ambiente do meu lar. Eu te entrego os quartos. Eu te entrego as conversas. Eu te entrego os silêncios. Eu te entrego os pesos que se sentem dentro desta casa. Eu te entrego as tensões. Eu te entrego as preocupações. Eu te entrego as necessidades. Eu te entrego a economia do lar. Eu te entrego a saúde daqueles que vivem aqui. Eu te entrego as feridas familiares. Eu te entrego os cansaços que foram se acumulando. Eu te entrego as palavras duras que foram lançadas. Eu te entrego os ressentimentos que ficaram no ar. Eu te entrego o esgotamento que ninguém sabe explicar. E eu te peço, Jesus ressuscitado, entra na minha casa como entraste no cenáculo. Entra mesmo que as portas estejam fechadas. Entra mesmo que haja medo. Entra mesmo que haja confusão. Entra mesmo que ainda exista choro. Entra mesmo que a fé dos que estão aqui esteja pequena. E ao entrar, Senhor, traz a Tua paz, traz a Tua luz, traz a Tua presença, traz a Tua ordem, traz o Teu consolo, traz a Tua força, traz vida ao que está apagado, traz esperança ao que estava vencido. Traz fé ao que estava frio, traz bênção ao que estava oprimido, traz cura ao que estava ferido, traz descanso ao que estava carregado, traz reconciliação ao que estava distante. Senhor, faz desta Páscoa um antes e um depois dentro da minha casa. Que o meu lar não continue sendo governado pelo medo. Que o meu lar não continue sendo dominado pela tristeza. Que o meu lar não continue girando ao redor do cansaço. Que a minha casa conheça a Tua paz. Que a minha casa conheça a Tua presença. Que a minha casa conheça a Tua vitória. Que a minha casa conheça o poder do Cristo vivo. Que a minha família sinta que algo do céu entrou aqui. Que o ambiente se transforme. Que a opressão recue. Que o peso diminua. Que a Tua vida invada este lugar. Senhor Jesus, nesta Páscoa, eu também te entrego a minha mente, porque Tu sabes como ela se cansa. Tu sabes como ela corre. Tu sabes como ela volta uma e outra vez aos mesmos pensamentos. Tu sabes como ela se enche de cenários. Tu sabes como a ansiedade tenta construir sepulcros dentro da cabeça. Tu sabes como as lembranças dolorosas
querem governar a forma como eu olho para o futuro. Tu sabes como a tristeza às vezes me faz pensar que nada vai mudar. Tu sabes como o medo gosta de falar mais alto durante a noite. Tu sabes como certas memórias parecem sempre encontrar o caminho de volta. Tu sabes como a alma vai se desgastando quando a mente não descansa. Mas hoje, Jesus ressuscitado, eu não quero continuar deixando que a minha mente viva dentro do sepulcro. Eu quero que a tua ressurreição toque também os meus pensamentos. Toca as minhas ideias repetitivas. Toca os meus medos silenciosos. Toca os meus pensamentos de derrota. Toca o meu cansaço mental. Toca a minha forma de imaginar o amanhã. Toca a raiz daquilo que me tira a paz. Toca as memórias que ainda me apertam. Toca as palavras que ficaram presas dentro de mim. Toca as cenas que ainda me ferem. Toca os lugares da minha mente onde o inimigo tentou plantar desespero. E onde houver escuridão, traz a tua luz. Onde houver confusão, traz a tua clareza. Onde houver ansiedade, traz a tua paz. Onde houver desespero, traz a tua esperança. Onde houver cansaço, traz o teu descanso. Onde houver morte interior, traz a tua ressurreição. Porque eu não quero continuar vivendo a partir de uma mente ferida. Eu quero viver a partir de um coração tocado pelo Cristo vivo. Eu não quero continuar reagindo a tudo a partir do medo. Eu quero reagir a partir da tua presença. Eu não quero continuar sendo governado pelos pensamentos que me roubam. Eu quero ser conduzido pela tua paz. Senhor, nesta Páscoa eu te entrego também a minha fé pequena, porque às vezes eu creio, mas creio com cansaço, creio com feridas, creio com perguntas, creio com uma parte de mim ainda tremendo. Creio, mas muitas vezes eu olho mais para a pedra do que para o teu poder. Creio, mas muitas vezes eu olho mais para o sepulcro do que para a tua promessa. Creio, mas muitas vezes eu olho mais para a noite do que para o amanhecer. Creio, mas a minha alma ainda luta contra o peso do que viveu. E hoje eu quero colocar diante de ti isso também. Aqui está a minha fé pequena. Aqui está a minha fé frágil. Aqui está a minha fé cansada. Aqui está a minha fé que precisa ser levantada pela tua presença. Tu não a desprezas, Senhor. Tu não a humilhas. Tu não a apagas. Tu a recebes. Tu sopras sobre ela. Tu a fortaleces. Tu a purificas. Tu a fazes crescer. Por isso hoje eu te peço, não me deixes viver uma Páscoa por fora enquanto o meu coração continua trancado por dentro. Não me deixes celebrar a ressurreição com os lábios enquanto o meu interior continua resignado. Não me deixes ouvir sobre a vida nova e continuar abraçando a morte interior. Não me deixes contemplar o sepulcro vazio e continuar acreditando que não existe saída para a minha história. Levanta-me por dentro, Jesus. Levanta-me onde a dor me deitou. Levanta-me onde a tristeza me fez baixar os olhos. Levanta-me onde o medo me tirou as forças. Levanta-me onde a decepção me endureceu. Levanta-me onde a espera me esgotou. Levanta-me onde o pecado me amarrou. Levanta-me onde a culpa quis me definir. Levanta-me onde o inimigo quis me convencer de que já era tarde. Levanta-me onde eu comecei a me acostumar com menos do que o céu queria para mim. Porque enquanto tu vives, nunca será tarde demais para um milagre. Enquanto tu vives, nunca será tarde demais para um renascer. Enquanto tu vives, nunca será tarde demais para que uma história mude. Enquanto tu vives, nunca será tarde demais para que a esperança volte a entrar. Jesus ressuscitado. Eu também te entrego os meus relacionamentos. Eu te entrego aquilo que precisa de reconciliação.
Eu te entrego aquilo que está frio. Eu te entrego aquilo que está ferido. Eu te entrego aquilo que está rompido. Eu te entrego aquilo que eu não sei como resolver. Eu te entrego as conversas pendentes. Eu te entrego os perdões difíceis. Eu te entrego as palavras que me faltam. Eu te entrego os vínculos que me cansam. Eu te entrego as dores que eu ainda carrego de pessoas que amei. Eu te entrego os afastamentos que me machucaram. Eu te entrego as relações que se enfraqueceram. Eu te entrego a distância que entrou em lugares onde antes havia proximidade. E eu te peço que a tua Páscoa toque também essa área da minha vida, que a tua vitória entre onde houve ruptura, que a tua paz entre onde houve tensão, que a tua verdade entre onde houve confusão, que a tua misericórdia entre onde houve orgulho, que a tua luz entre onde houve distância. Não te peço apenas soluções rápidas, eu te peço algo mais profundo. Eu te peço ressurreição. Ressurreição na forma de amar. Ressurreição na forma de falar. Ressurreição na forma de perdoar. Ressurreição na forma de permanecer. Ressurreição na forma de reconstruir aquilo que parecia perdido. Ressurreição onde a dor havia fechado as portas. Ressurreição onde o medo tinha congelado os passos. E se esta oração já está movendo alguma coisa dentro da sua alma, inscreva-se no canal agora. Faça isso neste momento, porque aqui nós seguimos levantando uma corrente de fé todos os dias. Aqui seguimos orando por milagres, por paz, por ressurreição interior. E pode ser que esta Páscoa seja apenas o começo de algo muito profundo que Deus quer fazer na sua vida. Senhor Jesus, nesta Páscoa eu também te entrego os meus sonhos, aquilo que um dia eu acreditei, aquilo que um dia me encheu de esperança, aquilo pelo que eu orei, aquilo que eu senti que vinha do teu coração, aquilo que com o tempo ficou parado, aquilo que pareceu se apagar, aquilo que eu deixei de mencionar porque já doía demais. Tu conheces os meus sonhos feridos. Tu conheces as minhas expectativas quebradas. Tu conheces as promessas que eu ainda continuo esperando. Tu conheces aquilo que parecia vivo e depois caiu no silêncio. E hoje eu não quero trazer isso diante de ti com exigência. Eu quero trazer isso com fé. Eu quero trazer isso com humildade. Eu quero trazer isso com esperança nova. Porque a Páscoa me ensina que Deus sabe trabalhar mesmo quando tudo parece terminado. A Páscoa me ensina que Deus sabe surpreender depois do silêncio. A Páscoa me ensina que a pedra removida era algo que ninguém estava esperando daquela forma. A Páscoa me ensina que tu sabes sair de onde parecia não haver saída. E se tu sabes fazer isso com a tumba, então tu também podes tocar aquilo que em mim parecia perdido. Podes tocar sonhos feridos. Podes tocar chamados adormecidos. Podes tocar promessas em espera. Podes tocar aquilo que parecia ter sido apagado. Não te peço que me iludas com fantasia. Eu te peço que me devolvas esperança real. Eu te peço que me ensines a esperar com vida. Eu te peço que me ensines a acreditar sem cair na ansiedade. Eu te peço que me ensines a confiar nos teus tempos. Eu te peço que me ensines a não sepultar antes do tempo aquilo que ainda está nas tuas mãos. Senhor, eu quero continuar aqui. Quero continuar nesta oração. Quero continuar diante da tua presença ressuscitada, porque ainda existe mais dentro de mim que precisa ser tocado pela tua vida. Ainda existem partes da minha história que precisam sentir o amanhecer da Páscoa. Ainda existem cantos da alma onde tu queres entrar com a tua paz. Ainda existem cantos da alma onde tu queres entrar com a tua paz. Ainda existem partes da minha história
que ainda não sentiram por completo a força da tua ressurreição. Ainda existem memórias que continuam cheirando a sepulcro. Ainda existem noites que por dentro ainda não terminaram. Ainda existem perguntas que continuam caminhando dentro de mim. Ainda existem cansaços que duraram tempo demais. Ainda existem silêncios que me pesam. Ainda existem lugares do meu coração onde a esperança entra com dificuldade. E por isso eu continuo aqui, Jesus. Eu não quero sair correndo desta oração. Eu não quero ir embora rápido deste momento santo. Eu não quero voltar imediatamente para o ruído, como se nada estivesse acontecendo. Eu quero ficar mais um pouco diante de Ti. Eu quero que a Páscoa desça mais fundo. Eu quero que a Tua ressurreição toque camadas mais profundas do meu interior. Eu quero Te deixar entrar onde eu ainda não Te deixei entrar por completo. Porque muitas vezes a gente diz que acredita na ressurreição, mas continua vivendo como se algumas coisas estivessem condenadas para sempre. Continua orando como se o céu estivesse distante. Continua esperando como se a pedra nunca fosse se mover. Continua olhando para algumas áreas da vida como se elas já não pudessem mais ser visitadas por Deus. E hoje, eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar chamando de fim aquilo que ainda está nas tuas mãos. Eu não quero continuar chamando de tumba aquilo que tu ainda podes tocar com vida. Eu não quero continuar vivendo com uma esperança mutilada. Eu não quero continuar apenas sobrevivendo quando tu me chamas a ressuscitar por dentro. Senhor Jesus, nesta Páscoa, eu também te entrego as áreas da minha vida, onde eu me acostumei com a resignação. Essas áreas onde eu já quase não oro com expectativa. Essas áreas onde eu continuo orando, sim, mas com a alma cansada. Essas áreas onde me custa me alegrar outra vez. Essas áreas onde eu aprendi a não esperar demais para não sofrer tanto. Essas áreas onde eu me acostumei a dizer por dentro, eu já não sei se alguma coisa vai mudar. Tu as conheces, Senhor. Conheces as orações repetidas. Conheces as lágrimas de temporadas longas. Conheces o desgaste da espera. Conheces a forma como a alma se protege quando já chorou demais. Conheces a maneira como a pessoa vai diminuindo as expectativas para tentar não se ferir outra vez. Mas hoje, Jesus ressuscitado, tu vens tocar também isso. Tu vens tocar a minha resignação. Tu vens tocar a minha forma cansada de esperar. Tu vens tocar o meu costume de imaginar sempre o pior. Tu vens tocar a minha tendência de reduzir aquilo que tu podes fazer. Tu vens tocar o meu interior, onde a esperança ficou tímida. E eu te peço, Senhor, rompe em mim toda a resignação que não vem de ti. Rompe a resignação disfarçada de maturidade. Rompe a resignação disfarçada de prudência. Rompe a resignação disfarçada de realismo. Rompe a resignação que, no fundo, é apenas cansaço sem cura. Rompe a resignação que me impede de voltar a acreditar. Rompe a resignação que me faz olhar para o sepulcro como se ele fosse definitivo. E coloca em mim uma esperança nova. Não uma esperança ingênua. Não uma esperança fantasiosa. Não uma esperança ansiosa. Mas uma esperança pascal. Uma esperança nascida da tumba vazia. Uma esperança que sabe esperar. Uma esperança que não nega a noite, mas também não a transforma na última palavra. Uma esperança que não se apoia em emoções passageiras, mas na certeza de que Jesus vive. Senhor Jesus, nesta Páscoa eu também te entrego as minhas feridas mais antigas, aquelas que o tempo não apagou, aquelas que eu aprendi a disfarçar, aquelas que poucas pessoas conhecem,
aquelas que continuam tocando a forma como eu reajo, aquelas que ainda influenciam a forma como eu olho para os outros, a forma como eu olho para mim mesmo e a forma como eu olho para ti. Tu conheces as raízes das minhas feridas, conheces a palavra que me marcou, conheces a ausência que me esvaziou, conheces a rejeição que me encolheu por dentro, conheces a traição que me fez fechar portas interiores, conheces as decepções que me ensinaram a desconfiar, conheces a dor que me deixou mais duro, conheces aquilo que eu ainda não sei como soltar. E nesta Páscoa, eu não quero esconder as minhas feridas atrás de cânticos bonitos. Eu não quero falar de ressurreição sem deixar que ela toque a minha história concreta. Eu não quero celebrar a tua vitória enquanto continuo protegendo as minhas chagas do toque do teu amor. Por isso hoje eu as entrego. Eu te entrego as minhas feridas visíveis. Eu te entrego as minhas feridas invisíveis. Eu te entrego as feridas do coração. Eu te entrego as feridas da memória. Eu te entrego as feridas da infância. Eu te entrego as feridas de relacionamentos quebrados. Eu te entrego as feridas das perdas. Eu te entrego as feridas de promessas que não se cumpriram como eu esperava. Eu te entrego as feridas que me fizeram duvidar de mim. Eu te entrego as feridas que me fizeram desconfiar do amor. E eu te peço algo profundamente pascal. Não apenas que me consoles, também que me ressuscites aí. Ressuscita a minha capacidade de confiar. Ressuscita a minha forma de amar. Ressuscita a minha ternura. Ressuscita a minha sensibilidade espiritual. Ressuscita a parte de mim que deixou de acreditar que podia ser curada. Ressuscita o que a dor quis deixar congelado. Ressuscita a beleza que ficou enterrada debaixo do medo. Ressuscita a paz que ficou escondida debaixo do trauma. Ressuscita, Senhor, aquilo que eu já não sei como levantar, porque se tu venceste a tumba, também podes entrar nas minhas feridas mais antigas. Se tu saíste do sepulcro, também podes abrir caminhos de cura, onde há muito tempo eu só vejo cicatriz. Se tu estás vivo, então a minha história não está condenada a se repetir eternamente do mesmo jeito. Jesus ressuscitado. Hoje eu também te entrego as minhas emoções, porque muitas vezes elas são um campo de batalha. Muitas vezes mudam tão rápido, muitas vezes me arrastam, muitas vezes me desorganizam, muitas vezes me fazem olhar para a vida apenas a partir do que eu sinto naquele momento. E eu não quero viver esta Páscoa governado apenas por emoções feridas. Eu não quero viver segundo o cansaço do dia. Eu não quero viver segundo o peso da tristeza. Eu não quero viver segundo a pressão da ansiedade. Eu quero viver debaixo da tua paz. Eu quero viver debaixo da tua presença. Eu quero viver debaixo da luz da tua ressurreição. Eu te entrego os meus altos e baixos. Eu te entrego as minhas reações. Eu te entrego a minha fragilidade emocional. Eu te entrego o choro que às vezes volta sem aviso. Eu te entrego a irritação que me surpreende. Eu te entrego a sensibilidade esgotada. Eu te entrego a tristeza que nem sempre sei explicar. Eu te entrego até a alegria que também me dá medo de abraçar por completo, por medo de perdê-la. Eu te entrego tudo isso, Senhor, e eu te peço que a tua vida nova toque também o meu mundo interior. Ordena as minhas emoções, cura as minhas reações, traz paz aos meus extremos, traz suavidade às minhas tensões, traz descanso ao meu interior cansado, traz serenidade onde tudo se acelera, traz clareza onde tudo se mistura, traz uma alegria mais profunda do que o simples entusiasmo, traz uma paz mais estável do que um momento bonito,
traz uma força interior que permaneça, mesmo quando as minhas emoções não cooperarem, porque eu não quero depender apenas do que sinto para acreditar que tu estás presente. Eu quero saber que tu estás presente até quando o meu interior não sabe como se sentir. E se esta oração está sendo um carinho do céu para a sua alma, escreva agora nos comentários: Jesus, ressuscita o meu coração. E inscreva-se no canal para seguir orando conosco todos os dias, porque muitas vezes Deus começa um processo numa oração e continua nas próximas. Senhor Jesus, nesta Páscoa, eu também te entrego o meu chamado, aquilo que tu sonhaste para mim, aquilo que tu semeaste dentro de mim, aquilo que um dia fez o meu coração arder, aquilo que um dia eu senti com clareza, aquilo que um dia me encheu de vontade de servir, de fazer, de construir, de entregar. Porque talvez essa parte da minha vida também tenha passado por noites, talvez tenha esfriado, talvez tenha se confundido, talvez tenha se cansado, talvez tenha sido ferida, talvez tenha sido adiada, talvez tenha sido sepultada debaixo de responsabilidades, medos, pecados, culpas ou simplesmente temporadas longas de desânimo. Mas se esta é a Páscoa do Senhor, então eu não quero acreditar que o meu chamado morreu para sempre. Eu não quero acreditar que aquilo que tu semeaste foi abandonado. Eu não quero acreditar que o tempo difícil teve mais força do que o teu propósito. Eu não quero acreditar que as minhas quedas foram maiores do que a tua fidelidade. Por isso hoje eu te entrego o meu chamado cansado. Eu te entrego o meu serviço ferido. Eu te entrego os meus dons adormecidos. Eu te entrego aquilo que eu deixei de te oferecer. Eu te entrego aquilo que eu deixei de cultivar. Eu te entrego a parte de mim que deixou de acreditar que ainda podia ser usada por ti. E eu te peço que sopres de novo. Sopra sobre os meus dons. Sopra sobre a minha vocação. Sopra sobre aquilo que em mim nasceu do teu Espírito. Sopra sobre a parte da minha vida que ficou parada. Sopra sobre o que parecia seco. Sopra sobre o que parecia tardio. Sopra sobre o que parecia enterrado. E se ainda não é o tempo de ver tudo, ao menos dá-me a certeza de que tu não abandonaste aquilo que um dia começaste em mim. Dá-me humildade para recomeçar. Dá-me coragem para voltar a acreditar. Dá-me obediência para dar passos pequenos. Dá-me paciência para não exigir frutos imediatos. Dá-me confiança para saber que a Páscoa também pode tocar o propósito que tu vens restaurando em silêncio. Senhor Jesus, hoje eu também te entrego o meu corpo, as minhas forças, a minha saúde, o meu cansaço físico, os incômodos que me preocupam, os diagnósticos que me assustam, os sintomas que voltam, as noites em que o corpo pesa mais do que de costume, as manhãs em que custa levantar, os tratamentos, as consultas, as dúvidas, os medos. Tu conheces o meu corpo melhor do que ninguém. Tu sabes onde dói. Tu sabes onde falta força. Tu sabes aquilo que me preocupa mesmo quando eu não digo em voz alta. E eu não quero viver esta Páscoa separado da minha própria fragilidade humana. Eu quero colocá-la diante de ti também. Eu te entrego os meus limites. Eu te entrego o meu cansaço físico. Eu te entrego a parte de mim que tem medo do desgaste, da enfermidade ou de notícias difíceis. E eu te peço, Senhor, que a tua vida ressuscitada toque também o meu corpo. Toca-o com paz. Toca-o com força. Toca-o com descanso. Toca-o com consolo. Toca-o com cura, se essa for a tua vontade. Toca-o com paciência, se o processo continuar. Toca-o com dignidade, se existe algo que não muda tão rápido quanto eu gostaria. Toca-o com a tua presença. Porque mesmo quando o corpo é frágil, a tua glória não desaparece.
Mesmo quando a carne se cansa, o teu amor continua sendo sustento. Mesmo quando existem limites reais, a tua vida não deixa de agir. E eu quero atravessar os meus processos físicos pela mão do Cristo ressuscitado, não pela mão do medo, não pela mão do fatalismo, não pela mão do desespero, mas pela tua mão, Senhor Jesus. Nesta Páscoa, eu também quero te entregar a minha relação contigo, porque eu sei que às vezes eu te busco, mas nem sempre permaneço. Às vezes eu te chamo, mas nem sempre te escuto. Às vezes eu preciso de ti, mas nem sempre me entrego. Às vezes eu quero as tuas respostas, mas nem sempre quero o teu processo. Às vezes eu quero o teu consolo, mas nem sempre quero a tua purificação. E hoje, eu não quero viver esta Páscoa de forma superficial na minha relação contigo. Eu não quero buscar apenas um alívio, eu quero comunhão. Eu não quero buscar apenas uma emoção, eu quero intimidade. Eu não quero buscar apenas uma saída rápida, eu quero permanecer contigo. Eu não quero usar esta oração como um momento isolado. Eu quero que ela seja o começo de uma proximidade mais profunda. Por isso hoje eu te digo, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te amar mais, eu quero te escutar mais, eu quero te obedecer mais, eu quero reconhecer a tua voz com mais clareza, eu quero te dar mais espaço nos meus dias, eu quero abrir lugar para ti na minha rotina, eu quero deixar que a Páscoa reorganize a minha forma de viver. Eu quero que a minha fé deixe de ser apenas um recurso nos momentos limite e se torne uma companhia constante, uma comunhão real, uma vida contigo. Faz-me próximo, faz-me fiel, faz-me simples, faz-me orante, faz-me adorador, faz-me sensível à tua presença, faz-me disponível para a tua vontade. Faz-me pequeno diante do teu mistério, faz-me livre de mim mesmo. Faz-me teu, de um modo mais inteiro. Senhor, enquanto esta oração continua avançando, eu sinto que existe algo dentro de mim que está despertando. Algo que estava calado. Algo que estava cansado. Algo que estava fechado. Algo que agora começa a respirar de outro jeito. Eu não sei explicar completamente, mas eu sinto que a tua Páscoa está tocando cantos interiores. Eu sinto que a tua vida está entrando em zonas que antes pareciam fechadas. Eu sinto que a tua paz está descendo onde antes havia pressão. Eu sinto que a tua esperança está entrando onde antes havia resignação. E eu quero ficar aqui mais um pouco. Eu quero continuar diante de ti. Eu quero continuar deixando que a tua ressurreição me alcance mais profundamente. Porque ainda existe mais dentro de mim que quer te dizer sim, amém. E agora, nesta parte final da oração, eu não quero encerrar este momento de qualquer jeito. Eu não quero sair correndo da presença de Deus. Eu não quero terminar estas palavras como quem termina apenas um texto e depois volta para o mesmo ruído, para a mesma pressa e para o mesmo cansaço de antes. Eu quero terminar como alguém que tocou algo santo, como alguém que esteve diante do sepulcro vazio, como alguém que ouviu, no meio da noite mais longa, que a morte não teve a última palavra, como alguém que começa a entender que a Páscoa não é apenas uma celebração bonita. A Páscoa é uma invasão do céu. A Páscoa é um anúncio eterno. A Páscoa é uma sacudida de Deus em tudo aquilo que parecia encerrado. A Páscoa é o grito santo do céu, dizendo que o amor continua vivo, que a esperança continua viva, que Jesus continua vivo. E se Jesus vive, então a sua história ainda pode ser tocada. Se Jesus vive, então a sua casa ainda pode mudar. Se Jesus vive, então aquilo que parecia fechado ainda pode se abrir. Se Jesus vive, então o seu coração ainda pode ser curado.
Se Jesus vive, então aquilo que em você parecia apagado ainda pode se levantar. E é isso, Senhor, que eu quero receber nesta hora. Não apenas uma emoção de Páscoa, não apenas uma frase bonita sobre a ressurreição, não apenas uma inspiração passageira. Eu quero receber vida, vida para o coração, vida para a mente, vida para a alma cansada, vida para a esperança ferida, vida para a fé pequena, vida para os sonhos adormecidos, vida para os relacionamentos quebrados, vida para aquilo que dentro de mim havia aprendido a se resignar. Vida, Senhor, vida tua, vida nascida da tua vitória, vida nascida da tua presença, vida nascida do teu sepulcro vazio. Jesus ressuscitado, hoje eu quero te agradecer. Te agradecer porque tu não permaneceste na tumba. Te agradecer porque tu não deixaste que a escuridão escrevesse o final. Te agradecer porque tu não permitiste que a pedra tivesse a última palavra. Te agradecer porque tu atravessaste a morte. Te agradecer porque tu venceste o pecado. Te agradecer porque tu rompeste o poder do medo. Te agradecer porque tu entraste onde o homem não podia entrar. Te agradecer porque tu fizeste possível o impossível. Te agradecer porque tu abriste uma porta eterna onde todos viam apenas encerramento. Te agradecer porque a tua ressurreição não foi apenas para ser contemplada. Ela foi para ser recebida. Ela foi para tocar. Ela foi para entrar. Ela foi para transformar. Ela foi para alcançar cada alma que hoje precisa voltar a acreditar. E hoje, Senhor, eu te digo com humildade e com fome, alcança-me também. Alcança aquilo que em mim ainda não sabe viver como ressuscitado. Alcança aquilo que em mim ainda se esconde em sombras. Alcança aquilo que em mim ainda tem cheiro de sexta-feira. Alcança aquilo que em mim ainda não aprendeu a sair do sábado. Alcança aquilo que em mim ainda não se atreve a esperar o domingo. Alcança aquilo que em mim continua pensando que tudo terminou. Alcança aquilo que em mim ainda não sabe se abrir completamente para a vida nova. Jesus, tu sabes que muitas vezes a ressurreição demora a descer do entendimento para o coração. Sabes que muitas vezes a pessoa proclama que tu vives, mas continua caminhando por dentro como se não houvesse saída. Sabes que muitas vezes a pessoa canta aleluia com os lábios, mas por dentro continua lutando com a tristeza, com o medo, com a culpa, com o cansaço, com a ansiedade, com a memória daquilo que feriu. E por isso esta oração não quer ficar na superfície. Ela não quer terminar sem te pedir algo mais profundo. Ressuscita-me por dentro. Ressuscita o meu olhar. Ressuscita a minha confiança. Ressuscita a minha maneira de pensar. Ressuscita a minha forma de esperar. Ressuscita a minha capacidade de amar. Ressuscita o meu desejo de te buscar. Ressuscita a minha vida espiritual. Ressuscita o meu interior cansado. Ressuscita a parte de mim que havia deixado de acreditar. Ressuscita a parte de mim que havia se resignado. Ressuscita a parte de mim que havia se acostumado apenas a sobreviver. Porque tu não me chamaste apenas para sobreviver. Tu me chamaste para viver. Tu não me chamaste para me arrastar. Tu me chamaste para caminhar contigo. Tu não me chamaste para me esconder dentro da dor. Tu me chamaste para atravessá-la contigo e descobrir que a tua vida é mais forte. Tu não me chamaste para ficar olhando uma tumba. Tu me chamaste para anunciar que a tumba está vazia. E eu quero entrar nessa verdade, Jesus. Eu quero entrar nela, não como quem repete uma ideia. Eu quero entrar nela como quem recebe uma visita, como quem deixa que o céu entre na própria história,
como quem se deixa tocar pela vida do ressuscitado. Senhor Jesus, nesta Páscoa, eu também quero te entregar tudo aquilo que ainda pesa sobre a minha família. Eu te entrego aquilo que preocupa a minha casa. Eu te entrego aquilo que eu não sei resolver. Eu te entrego as conversas que ainda continuam pendentes. Eu te entrego as feridas que continuam abertas. Eu te entrego os nomes que eu carrego dentro do meu coração. Eu te entrego os que estão longe. Eu te entrego os que estão frios. Eu te entrego os que estão cansados. Eu te entrego os que estão doentes. Eu te entrego os que estão confusos. Eu te entrego os que estão tristes. Eu te entrego os que estão lutando por dentro sem que quase ninguém saiba. E hoje eu te peço, Jesus ressuscitado, que a tua Páscoa entre na minha casa. Entra onde há medo. Entra onde há tensão. Entra onde há silêncio pesado. Entra onde há desânimo. Entra onde há feridas antigas. Entra onde há distância. Entra onde há necessidade. Entra onde há lágrimas. Entra onde há cansaço. E ao entrar, Senhor, traz a tua paz. Traz o teu sopro. Traz a tua ordem. Traz a tua luz. Traz a tua presença. Traz a tua vitória. Traz esse tipo de vida que não depende de que tudo esteja perfeito, mas de que tu estejas presente. Que a minha casa sinta a Páscoa. Que a minha família sinta a Páscoa. Que os meus ambientes sintam a Páscoa. Que a alegria do céu não fique do lado de fora da minha história. Que ela entre, que ela invada, que ela toque, que ela sacuda, que ela cure, que ela levante. Jesus ressuscitado, eu também quero te entregar o meu futuro mais uma vez. Não o futuro idealizado, não o futuro que eu gostaria de controlar, mas o futuro real. Aquele que eu não conheço, aquele que me inquieta, aquele que às vezes me dá medo, aquele que eu ainda não sei como virá. Eu te entrego as minhas próximas semanas. Eu te entrego os meus próximos meses. Eu te entrego os meus próximos processos. Eu te entrego as notícias que ainda não chegaram. Eu te entrego as decisões que eu ainda não tomei. Eu te entrego os desafios que ainda não apareceram. Eu te entrego as mudanças que eu ainda não vejo. E eu te peço que a luz da tua Páscoa vá à minha frente. Vai à frente dos meus caminhos. Vai à frente das minhas decisões. Vai à frente das minhas batalhas. Vai à frente das minhas portas. Vai à frente das minhas noites. Vai à frente das minhas lágrimas. Vai à frente das minhas perguntas. Vai à frente daquilo que hoje eu não compreendo. Porque se tu vais à frente, eu não preciso caminhar escravo do medo. Se tu vais à frente, eu posso esperar com paz. Se tu vais à frente, eu posso respirar sem angústia. Se tu vais à frente, eu posso confiar mesmo sem ter todas as respostas. E é isso, Senhor, que eu quero receber hoje. Não um controle falso, mas uma confiança verdadeira. Não uma segurança baseada nos meus cálculos, mas uma paz baseada na tua presença. Não uma certeza humana, mas uma esperança viva no Cristo ressuscitado, Jesus. Nesta Páscoa, eu também quero te entregar a minha relação contigo para que ela seja renovada. Eu não quero uma fé que só te busca quando dói. Eu não quero uma fé que só se lembra de ti em datas especiais. Eu não quero uma fé feita de momentos isolados. Eu não quero uma espiritualidade que se emociona um pouco e depois volta para a mesma tibieza. Eu quero uma relação viva contigo. Eu quero uma amizade contigo. Eu quero uma intimidade crescente contigo. Eu quero uma vida que se deixe pastorear pela tua voz. Eu quero um coração que te dê espaço. Eu quero uma rotina onde tu não sejas visita, mas centro. Eu quero uma oração mais constante. Eu quero uma adoração mais verdadeira. Eu quero um amor mais fiel.
Eu quero uma obediência mais humilde. Eu quero uma sensibilidade mais desperta para reconhecer a tua passagem nos meus dias. E se existe algo em mim ainda vivendo no automático, desperta. Se existe algo em mim ainda vivendo sem fome de ti, desperta. Se existe algo em mim ainda morno, sacode. Se existe algo em mim ainda adiando a conversão, move. Se existe algo em mim ainda justificando a distância, chama de volta. Eu quero ser teu, Jesus, mais disponível, mais rendido, mais atento, mais apaixonado pela tua presença, porque a Páscoa não veio apenas para me consolar, ela veio também para me chamar, para me mover, para me tirar de onde eu estava, para me mostrar que contigo a vida não pode continuar sendo superficial. E agora, antes de terminar esta oração, eu quero te pedir algo a você que está orando comigo. Se esta oração está tocando o seu coração, se você sente que Deus está fazendo algo no seu interior, faça 3 coisas agora mesmo como um ato de fé. Primeiro, inscreva-se no canal, se você ainda não fez isso. Faça isso agora, porque aqui nós seguimos orando juntos todos os dias, levantando uma corrente de fé, de esperança e da presença de Deus. Segundo, curta este vídeo. Parece algo simples, mas isso ajuda esta oração a chegar a outras pessoas que hoje estão precisando exatamente desta palavra, exatamente deste consolo, exatamente deste renascer. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que está triste, com alguém que está cansado, com alguém que precisa voltar a acreditar, com alguém que sente que alguma coisa dentro de si se apagou. Porque uma única oração compartilhada a tempo pode se tornar a porta que Deus vai usar para entrar numa vida. E se você quiser selar este momento de fé, escreva agora mesmo nos comentários: Amém. Jesus vive em mim. Escreva, declare, sinta. E deixe que essa frase também seja uma semente de ressurreição dentro do seu coração. Senhor Jesus, agora neste encerramento, eu quero te apresentar a minha alma do jeito que ela está. Não melhorada, não maquiada, não filtrada, do jeito que ela está. Com o seu cansaço, com o seu anseio, com as suas perguntas, com a sua necessidade, com as suas feridas, com as suas esperanças, com os seus medos, com o seu desejo de voltar à vida. E eu te digo, Senhor, com a verdade mais profunda que eu tenho hoje, eu preciso da tua Páscoa, eu preciso da tua vida, eu preciso da tua paz, eu preciso do teu consolo, eu preciso da tua vitória, eu preciso da tua presença no meu interior. Eu não quero continuar igual. Eu não quero continuar repetindo os mesmos ciclos sem deixar que tu entres. Eu não quero continuar carregando áreas mortas como se isso fosse normal. Eu não quero continuar justificando o cansaço espiritual como se não existisse algo mais para mim. Eu não quero continuar chamando de costume aquilo que, na verdade, é distância. Eu não quero continuar vivendo tão abaixo da vida que tu vieste trazer. Eu quero receber o novo. Não uma novidade vazia, mas o teu novo. O novo santo. O novo que nasce do teu coração ressuscitado. O novo que nem sempre grita, mas transforma. O novo que nem sempre aparece imediatamente, mas começa a mover coisas profundas. O novo que desmonta correntes internas. O novo que limpa o olhar. O novo que devolve vontade de orar. O novo que reacende a esperança. O novo que ensina a respirar outra vez. O novo que faz a pessoa, mesmo no meio dos seus processos, saber que Deus continua aqui. Senhor, nesta oração de Páscoa, eu declaro sobre a minha vida. Eu declaro que Jesus vive. Eu declaro que a morte não venceu. Eu declaro que a pedra foi removida.
Eu declaro que a escuridão não teve a última palavra. Eu declaro que a esperança continua viva. Eu declaro que Deus ainda age naquilo que parecia silêncio. Eu declaro que a minha história não está abandonada. Eu declaro que a minha casa não está sozinha. Eu declaro que o meu coração pode voltar a se levantar. Eu declaro que a minha fé pode voltar a respirar. Eu declaro que a minha mente pode ser tocada pela paz. Eu declaro que as minhas feridas podem ser visitadas pela redenção. Eu declaro que os meus sonhos não estão fora do alcance de Deus. Eu declaro que o meu cansaço não define o meu destino. Eu declaro que o Cristo ressuscitado entra onde as portas estão fechadas. Eu declaro que a paz dele pode tocar as minhas noites. Eu declaro que a presença dele pode encher os meus vazios. Eu declaro que a voz dele pode chamar pelo nome aquilo que em mim parecia perdido. Eu declaro que a Páscoa de Jesus pode tocar a minha história concreta. E ainda que eu não veja tudo, eu escolho acreditar. Ainda que eu não sinta tudo resolvido, eu escolho permanecer. Ainda que ainda existam lágrimas, eu escolho confiar. Ainda que ainda existam processos abertos, eu escolho esperar com fé. Porque tu vives, Jesus. E se tu vives, então ainda existe esperança para mim. Ainda existe esperança para a minha casa. Ainda existe esperança para a minha família. Ainda existe esperança para os meus processos. Ainda existe esperança para o meu interior. Ainda existe esperança para aquilo que parecia terminado. Jesus ressuscitado, entra agora onde eu mais preciso. Entra onde a tristeza deixou marca. Entra onde o medo se instalou. Entra onde a ferida ainda fala. Entra onde a culpa ainda acusa. Entra onde a esperança se cansou. Entra onde a mente não descansa. Entra onde a alma ainda está sentada, ao lado de uma tumba chorando. Entra e chama o meu nome. Entra e me diz de novo. Diz que não está tudo terminado. Diz que tu não me soltaste. Diz que eu não estou sozinho. Diz que ainda existe vida. Diz que ainda existe caminho. Diz que ainda existe promessa. Diz que ainda existe amanhã. Diz que ainda existe ressurreição para áreas da minha vida que eu já não sabia como olhar. E agora, Senhor, com o coração mais rendido, mais sensível e mais aberto, eu te entrego esta Páscoa. Eu te entrego este dia santo. Eu te entrego esta noite. Eu te entrego esta oração. Eu te entrego o que eu entendi. Eu te entrego o que eu ainda não entendi. Eu te entrego o que eu senti. Eu te entrego o que eu ainda não sei nomear. Eu te entrego o eco destas palavras dentro de mim. E eu te peço que não permitas que isso se perca rapidamente. Não permitas que a emoção passe e não fique nada. Não permitas que a rotina me roube aquilo que o céu semeou. Não permitas que o ruído apague aquilo que a tua presença acendeu. Faz com que esta Páscoa deixe raízes. Faz com que esta Páscoa deixe direção. Faz com que esta Páscoa deixe verdade. Faz com que esta Páscoa deixe paz. Faz com que esta Páscoa deixe renascimento. Faz com que esta Páscoa deixe comunhão. Faz com que esta Páscoa deixe um coração mais teu. E se esta oração tocou a sua alma, escreva mais uma vez nos comentários. Amém. Jesus vive em mim. E lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo antes de terminar, para que esta oração continue chegando a corações que hoje precisam de uma Páscoa interior. Que o Senhor abençoe a sua Páscoa. Que Jesus ressuscitado visite a sua casa. Que a paz dele encha a sua mente. Que o amor dele renove o seu coração. E que a vida dele toque tudo aquilo que hoje precisa ser levantado dentro de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.